Que Deus abençoe, que a paz esteja no coração de vocês. E o dia está muito valioso, hein? Deus nos proteja. É o comecinho do que fala, viu? Sua bênção, irmão. Deus abençoe, filho. Com a graça do Criador, no meio de tanta beleza, fui escolhido batista. É de grande emoção que posso, de alguma maneira, servir para um aprendizado de cada um. Se assim o Criador me confiar, que eu possa dar as orientações adequadas, de acordo à vossa vontade. Que Deus abençoe. Estou à mercê de vocês. Irmão, hoje nós vamos questioná-lo sobre um texto maravilhoso que nós recebemos da irmã Maria Cecília, que se chama Convivência em Comunidade. E eu gostaria de fazer algumas perguntas minhas e de um irmãozinho que mandou, e também os que estão aqui presentes também estão disponíveis para abrir questões a qualquer momento. Se eu estiver indo num caminho que naquilo criou-se uma questão, pode me interromper, tá bom? Que Deus abençoe. Qual foi o objetivo de Jesus se fazer humano? Não se tinha mais compreensão e respeito. Não se tinha mais o sentido família. Não sentia mais a prosperidade da terra. Não se tinha mais, filho, respeito àqueles menos favorecidos. Eles eram escravizados, filho, e eram obrigados a entregar suas mulheres aos fardados. E ainda o desrespeito de suas lavouras, filho. Porque os mandantes, né, filha? Os reis, aqueles que dominavam, na hora da colheita eles vinham e colhiam tudo. E não deixava nem o de comer aqueles que plantavam. Porque o reinado precisava do alimento. E precisava de armazenar o alimento para dias secos. Com isso, Jesus teve que criar uma nova forma de condução da humanidade. E através da família do amor, José foi escolhido o protetor e o condutor. Maria, a mãe de Jesus, que seria cuidada por José, que deu à luz no Filho do Senhor como homem, como a semelhança humana. E ali exemplificar a forma de conduzir a todos. E os alicerces familiares ser mais valorizados e mais respeitados. Após o desencarne de Jesus, como ficaram os seus seguidores? Em um primeiro momento, ainda Jesus estava no meio de nós, as perseguições eram muito intensas. E quando assim se desfez, eles se afastaram dos lugarejos para que eles pudessem dar início na caminhada
que Jesus lhes mostrou, mas ainda com dificuldade em razão das perseguições. Ficaram muitos perdidos até que o amor os conduziu para cada um a seu lado sair na pregança do Evangelho do que Jesus ensinou. Foram momentos de grandes dificuldades e de grandes inseguranças por causa das perseguições que andavam em todos os lugares. Precisavam de até se mascararem para não serem reconhecidos. E muitos foram a lugares longínquos que pudesse assim evangelizar com mais perseverança e mais exatidão. Após esse desencarne de Jesus, ele materializou-se, que a gente vê uma passagem com Tomé, né? Mostrando para Tomé que ele ainda estava ali, estava vivo, e era o mesmo. Ele teve também outras materializações nas comunidades, ou não aconteceu mais? Houve muitas materializações, filha, mas sempre os seus apóstolos mais reunidos. Depois teve aparições, filho, mais orientativa para o apóstolo no qual se encontrava em dificuldades. Porque ele tinha que mostrar que a perseverança era a razão daquele caminho, que era manter a memória de Jesus viva. Eles começaram a viver em comunidades, né? Esses seguidores. Qual era o princípio dessa vida em comunidade? Num primeiro momento, filha, eles se fizeram dentro de uma arraiá aquela comunidade. Depois se dispersaram para a evangelização e se criaram vínculos com outras comunidades, com outros arraiais, com o intuito de evangelizar e propagar os ensinamentos que receberam do menino Deus. E assim foi se sucedendo os apóstolos subsequentes, que deram seguimento no que aprendeu dos apóstolos iniciais. Nos dias atuais, existe ainda, filha, apóstolos do Senhor, mas tem muitos, a grande maioria, com más intenções e desejo de benefício próprio. Então, esses seguidores ainda estão reencarnando entre nós. Sim, filha. Sim. Nos lugares mais difíceis, filha. O momento mais difícil que se vive hoje é o deserto. E a comunidade primeira, filha, que é os africanos, lá tem uma quantidade maior de seguidores de Jesus, mesmo de outras seitas, que eles possam mostrar a trajetória de Jesus. Temos ainda, nas terras mais avançadas e mais enriquecidas, aqueles que pregam o amor, mas são os menos valorizados. Existia algum conhecimento em relação à reencarnação naquelas primeiras comunidades? Como Jesus o mostrou e o ensinou,
O que deixamos é a roupagem, mas a essência da nossa existência, ela segue, é imortal. E ele mostrou, Maria mostrou, que o que existe é a vida eterna. A roupagem, ela tem que ser trocada, porque ela se suja. E quando ela é trocada, se põe uma roupagem limpa. Com o passar do tempo, essa união das comunidades, houve uma deturpação daquele princípio ensinado por Jesus? Muito intensa, filho. Nos dias de hoje, pouco se valorizou os ensinamentos de Jesus. Na sua grande maioria, o homem a desviou de acordo com as suas necessidades e as suas vontades próprias. Por que Pedro foi consagrado como representante do Criador nessa terra? Porque ele era, filho, um dirigente daquela equipe primária. Quando assim, Jesus se afastou, ele foi elegido o orientador de toda a equipe. Como que o poderio, os reinados foram afastando a igreja, né, que era a reunião desses seguidores, dos princípios daquela comunidade? A perseguição, filho. A perseguição. E quando se começava a doutrina de acordo com os ensinamentos de Jesus, havia a perseguição e a imposição de se mudar a forma de doutrinação. Daí eles foram entrando dentro dessa comunidade, esses reis, esses poderosos, e foram tomando conta. E aqueles que dominavam toda aquela comunidade, filha, não tinha outra alternativa a não aceitar a imposição deles. Então foi por isso que começaram a proibir que entrassem nas igrejas os pobres, os negros. Foi fazendo essa Foi se criando, separação. filha, foi se criando uma casta privilegiada. O resto não era valorizado, eram serviçais. E os serviçais não poderiam, filho, não tinha a permissão de frequentar os mesmos lugares que aqueles com avantajado ou privilegiado de recursos. Foi nessa época, então, que aquele livro que tinha sido escrito pelos mensageiros de Cristo começou a sofrer interpretações diferentes? Foi até antes, filho. Porque isso tudo começou com a atuação da pregação, da evangelização dos pastores do Senhor, filho. E começaram assim a perseguição para mudar a forma desta evangelização. Aí entraram os sacerdotes dos impérios, filho, para mudar o sentido do caminho que estavam seguindo, se infiltrando no meio daqueles que seguiam as orientações que Jesus deixou e mudavam os caminhos para não sofrer penalidade mortal, filho. Essas distorções, essas modificações, até essas perseguições, era algo previsto na evolução da humanidade? Tudo que se inicia, filho, não existe a experiência. Por isso a longevidade dos anos, dos milênios. Isso significa que foram aperfeiçoando a cada retorno a esta terra, com situações, limitações diferentes.
Se dá oportunidade de enriquecimento para uns, para dar oportunidade de mostrar tamanho a bondade de coração, ou tamanho a rigidez de seu coração. Isso foi se proliferando e foi cada vez mais intensificando. E até hoje, essa forma seletiva de dar continuidade naqueles que mais estão ligados ao Criador, ainda passam por esses momentos. Muito diferente da época na qual Jesus viveu, e um pouco mais, mas ainda no mesmo sentido e nas mesmas intenções. Poucos são aqueles que ficarão de acordo com as vontades de Jesus ou que acompanham os ensinamentos de Jesus. Haverá um dia, mesmo que seja num futuro bem longínquo, uma união entre os povos? Filha, a união, ela vai milênios e milênios ainda. Mas aqueles espíritos que vão se purificando, filho, vai se elevando até não mais precisar voltar. Esta é a união mais sagrada, da qual Jesus recebeu a permissão do Pai e mantém esses irmãos libertados. A não ser quando a vontade própria atingir o desejo de um ou de outro, para aqui retornar para ajudar aqueles menos favorecidos. Mas não são libertos, filhos, e nem dão alívio nas dificuldades a serem encontradas. Mas esses são aqueles que passam por muitas dificuldades, por muito flagelo, por muitas inseguranças, por muitas revoltas, mas sobrevivem e faz a travessia. Serve de exemplo e de ensinamento, né? E até hoje, cada um de vocês sabe a quem seguir e a quem se espelhar quando mais precisa. E em cada região, filho, tem um que vai sobressair para mostrar o amor, a bondade, a caridade, a humildade e a simplicidade. São espíritos que não precisam de aqui voltar, mas por vontade própria, para voltar como um discípulo de Jesus. Dizem que alguns espíritos bondosos que já fizeram muito pela humanidade, em ensinamentos, em apoio a outros espíritos que também estavam aqui, tipo Joana de Ângeles, Emmanuel, já estão encarnados novamente na Terra. Isso realmente está acontecendo? Existe, mas o que mais se enxergam é fantasia, filho. É quem quer se aparecer. Jamais vão mostrar e vão dizer de quem se trata. Ninguém vai dizer, eu fui, né? Não, filho. E ninguém, filho, consegue fazer a travessia nas permissões do Criador. Nem mesmo Jesus, filho, pode interferir nesse momento. Pode até acompanhar depois que estiver na Terra. Mas até esse momento, nem Jesus pode interferir. O senhor colocou logo no começo que foi decidido que Jesus viria à Terra justamente porque a humanidade estava se perdendo, estava sem reconhecimento à família, aos direitos humanos. Isso não está se repetindo? Para você ver a desobediência da humanidade, filho. Mas mesmo assim, a continuidade existe.
E isso, nós entramos num período regenerativo, filho. Que isso, ao decorrer dos anos, vai haver muita catástrofe. Muito choro, muitos ranger de dentes. Existem algumas religiões que dizem que Jesus voltará. Isso pode vir a acontecer? Ninguém sabe, filho. Nem mesmo Jesus sabe disso. É só o Criador que tem traçado os caminhos da humanidade e de todo ser vivo que possamos compreender. Mas hoje, se Jesus voltasse, será que ele seria acreditado? Hoje não, filho. Ainda precisa das catástrofes. Ainda precisa da contaminação, seja as doenças, seja as dificuldades de se viver, seja a incompreensão e até os distúrbios emocionais. Mas ninguém sabe como será, filha. Sabe-se que iniciou. E isto foi permitido pelo Criador para que aqueles seus mensageiros pudessem aqui dizer que estamos em um período regenerativo. Então, a regeneração não é uma melhora, é até uma piora. É uma melhora, filha. Mas para aqueles que precisam de se sentir dolorido, rejeitado, magoado e até por problema de extremo flagelo ou de extrema fragilidade, vão passar por isso. Até para cumprir com seus compromissos. Que passaram inúmeras reencarnações e não se cumpriu. Não aproveitaram a oportunidade. Então, haverá ainda muitas doenças, muitas pragas, muitas catástrofes. Muitos dilúvios, né, filho? Muito queima, muito fogo. Então, isso que a gente vê de vez em quando acontecendo é necessário. Já faz parte desse momento que estamos passando. Sério? Eu estava longe aqui imaginando. Só a benção, irmão. Deus abençoe, filho. Essas perseguições que tinha na época de Jesus, elas estão acontecendo hoje com uma intensidade muito forte. As perseguições de hoje ainda são muito leves, filho. Comparando com as perseguições da época. Hoje é mais preconceito até do que perseguição, né? É, filho. Hoje mais é um desejo. Como é que eu vou falar? Um desejo de enriquecimento, filho. De poder. Ainda não chegou no estágio deplorável da qual a época viveu. Esses governantes da terra hoje que é legalizado pelo homem, né, por intermédio de votos, tem muitos no meio deles que ainda estão tirando muito do proveito dos pequenos, né? Mas se, filho, você conhecer ainda lugares de extrema fragilidade, é o que viviam naquela época, mas ainda tem nos dias de hoje, filho. Principalmente os negros. Nem os nativos, filho, sofrem tanto
quanto aos negros. Por que, irmão Marcindo, acontece isso? Por que tanto preconceito, tanta perseguição? Lá foi o berço da humanidade, filho. Lá foi o berço, foi a raiz da maldade. Foram terras prósperas, mas não se valorizava a família, não se valorizava nada. Hoje o que eles vivem, e quem lá são designados, é que precisam passar por aquela extrema fragilidade, aquela extrema dor, aquele extremo abandono. Porque os negros são perseguidos lá, que é a terra deles, certo? Mas são perseguidos em todas as terras. Não, filha. Lá, eles que perseguem. Lá, eles perseguem. Eles não sabem outro tipo de vida, a não ser aquelas que eles estão vivendo. Lá não tem, filho, como sair e ir para um outro lugar de vidas diferentes. Lá eles não têm esta facilidade. Lá eles têm a fome e o abandono. Lá eles têm o frio da noite e o calor intenso do dia. Lá eles têm a seca e a falta da água. Lá eles têm o desespero de alimentar da própria terra para se sentir com o estômago cheio, filho. E acabam nem atingindo o 10º ano de vida, uma maioria significativa. Mas lá existe o povo estrangeiro branco que persegue os negros e que subjuga, escraviza ainda. Mas de longa distância, filho. Mas eles não vêm no meio dos negros. Eles não se misturam, porque eles são decapitados. Os brancos. É. Mas isso nas aldeias, naqueles lugares mais... Nos lugares mais requintados, os lugares mais grandes, né, filho? Com muita aglomeração. Eles vivem lá, sob a proteção, não sei como é que eles falam, dos guardiões deles, né, filho? Os brancos, o senhor disse. É. Quer dizer, eles não se embrenham lá no meio daqueles desertos, porque lá eles seriam caçados mesmo pelos Isso, negros. filho. Isso. E tem outra. Lá eles não saem para um passeio, igual se vocês têm aqui, filho. Lá eles se saem, e muitos, para que a proteção se faça presente. Primeiro chega toda a guarda, todos os protetores, para depois chegar os mandantes. Mas os protetores, na grande maioria, são negros, filho. Mas são empregados, né? São escravos. E mesmo os negros em todos os locais, em todos os países, na Europa, nas Américas, sofrem o preconceito, certo? As diferenças. Por quê? Porque essa cor faz com que todos tenham essa diferença, esse preconceito. Porque foram os escravos de toda a terra, filho. Foram os negros. E os negros tinham muitos revoltados e violentos. Mas isso desde a época de Jesus, que foram se selecionando os brancos para ir se melhorando, e os negros cada vez mais sacrificados. Os negros não eram considerados, filho, ser humano, eram considerados animais. E até bem pouco tempo ainda eram considerados como animais de trabalho, filho. É por isso. Mas eles passam por isso por causa de resgate? Nós não sabemos quem vai ser designado para vir para esta existência nesta terra e onde vamos estar, filho. Poderemos ser um negro
em outras existências e passar por aquele flagelo para sentirmos a dor do que eles lá passam. Nós não temos esse domínio de escolha, de preferência. Nós temos a conscientização dos males que causamos e os desejos de aparar nossas dívidas passadas, mas não do lugar na qual vamos passar por novas experiências. Escolhemos pais, mas não os pais físicos, filho. Os pais espirituais que vão estar lá nos esperando. Então, não sabemos o que esses pais serão. Se serão brancos, amarelos, negros, Não, filho. vermelhos, não dá para saber. Não. Entre essa sua existência como irmão Gumercindo e o que nós estamos conversando hoje, o senhor teve outras existências? Inúmeras, filho. Senão não estaria aqui. E por que essa sua escolha de ser hoje o irmão Gumercindo, se o senhor teve muitas existências que poderia ter escolhido? Porque eu preciso da caridade. E eu não posso, filha, entrar num campo que eu posso ter outras opções, ou que as energias negativas me conduzem a um livre-arbítrio que não venha a trazer benefício a mim, filha. Eu preciso de seguir dentro da caridade, com a humildade, com a simplicidade. O meu povo, filho, esperam a minha proteção. E vocês fazem parte do meu povo. Então nós podemos ter sido do seu povo em outras existências. Pode, filha. Pode não, filha. Fomos. Irmão, Pode falar, filho. então, muitas vezes o nosso livre-arbítrio, quando comete erros, pode ser, com certeza, induzido por negatividade. Não, filho. A decisão é sua. Se você opta por um caminho mais glamuroso, mais libertino, é um livre-arbítrio. As consequências virão. E as sequelas serão resgatadas. Você pode até se arrepender e retornar para o caminho do amor. Mas os danos causados serão acumulados aos seus compromissos. Então, quando se fala que o impostor, o obsessor, intuiu a pessoa ao erro, é negativo isso. Não é negativo não, filho. Hoje estamos conduzindo como funciona a reencarnação. Como que é que nós precisamos de estar para termos melhoria. Mas até aqueles que pertencem ao grupo dos bons espíritos caridosos pode assim optar por retornar e tomar caminho de livre-arbítrio, atrasando mais sua evolução. A sequência dos compromissos, ela não se finda com uma troca de roupagem. Ela se intensifica ao retornar à sua terra natal, o plano espiritual. Quando está encarnado, quando se tem uma fraqueza de equilíbrio, você dá oportunidade para aqueles impostores, para aqueles, como é que eu vou dizer para vocês, aqueles delinquentes que querem usar da tua energia. Mas aí é uma fraqueza sua.
e você pode executar uma ação imposta por um impostor destes. Mas a responsabilidade do ato é sua na terra, do corpo físico. Mas se soma a responsabilidade do qual o espírito vai ter de reparar. A inferioridade só tem força sobre nós, em matéria de obsessão ou de nos conduzir por um caminho errado, se nós estivermos na mesma sintonia que eles. E der permissão, né, filho? Então, quando isso acontece, o erro não é só de um lado, certo? Os dois estão errando e os dois pagarão por isso. Quais dois, filho? O ser encarnado, que toma decisões levados pelos desencarnados. Então, o encarnado está inferiorizado, comete erros e também vai arcar com as consequências. E o desencarnado obsessor, que Se já afunda tinha mais na proble- escuridão. que já tinha problemas, fica pior ainda. Pior ainda, filho. Por isso que ainda existe espírito que já tem milênios na escuridão, na depravação. Compreendeu, filho? E não entende que precisa melhorar, né? Não entende. Por mais que seja... Mas vai destruído. chegar uma leva de espíritos que vão serem esmagados pelas catástrofes. Então são aqueles que serão arrebatados e provavelmente não voltarão mais. Isso mesmo, filho. Alguém mais? Alguma pergunta? Então, quando a gente dá esse nível de negativismo, dando oportunidade para eles cometer erros, além da gente cometer erros, a gente dá oportunidade para eles errarem mais, né? Sim, filho. Porque você está permitindo que faz uso da tua energia. Porque sem eles conseguirem a tua energia, eles não podem fazer Não nada. consegue errar, né? Não. Então somos bem culpados. Todo mundo está errado, né? Eu posso encerrar aqui? É porque eu quero outras questões.